Eu nunca pensei que um projeto que começou com a promessa de transformar meu pequeno negócio de consultoria em algo grande terminaria com a Polícia Federal arrombando a porta do meu cliente. Para ser honesto, essa história é sobre como a ganância dele quase me destruiu, e sobre como minha teimosia e minhas habilidades em tecnologia da informação se tornaram a ferramenta de vingança mais fria e calculista que eu poderia ter empunhado. Eu sei que o título parece exagerado, mas acredite em mim, é exatamente o que aconteceu. Tudo começou há cerca de 2 anos, quando eu estava lutando para manter minha empresa de desenvolvimento de sistemas sob a água. Eu não era um gênio da programação, mas eu era meticuloso, confiável, e tinha um profundo conhecimento em segurança de dados e arquitetura de rede. Meu foco sempre foi em sistemas robustos e à prova de falhas. Eu estava prestes a aceitar um trabalho tedioso de suporte quando recebi o e-mail que mudaria minha vida, para o bem e para o mal. Era de um tal Dr. Marcos, o nome que usarei aqui, o CEO de uma holding que, pelo que eu pesquisei rapidamente, parecia ser legítima e muito bem capitalizada. Marcos era o tipo de homem que usava ternos caríssimos, tinha o relógio mais chamativo da sala, e falava com a autoridade de quem nunca ouviu um não. O projeto dele era monumental. Precisava de um sistema de gestão de ativos e rastreamento de cadeia de suprimentos completamente novo, integrado com plataformas financeiras complexas. O valor? R$ 450 mil, dividido em 3 parcelas substanciais ao longo de 10 meses de trabalho. Naquele momento, parecia que eu havia tirado a sorte grande. Eu estava nas nuvens, e meu foco imediato era apenas entregar o melhor trabalho da minha vida, para garantir que esse seria o primeiro de muitos contratos com clientes desse calibre. A fase inicial foi maravilhosa. Marcos era exigente, mas profissional, e as conversas giravam em torno de especificações técnicas sofisticadas e prazos ambiciosos. Eu investi cada minuto do meu dia e boa parte das minhas economias para contratar um par de freelancers para me ajudar nas tarefas mais repetitivas, enquanto eu cuidava da arquitetura central e da segurança. Nós trabalhamos 12, 14 horas por dia, muitas vezes varando a madrugada, alimentados por café frio e a pura adrenalina de construir algo realmente impressionante. O sistema que desenvolvemos era, sem falsa modéstia, uma obra-prima de engenharia de software, capaz de rastrear milhões de transações e movimentações de estoque em tempo real, com criptografia de ponta a ponta e camadas de auditoria. Nós entregamos a primeira e a segunda fase dentro do prazo, e os pagamentos vieram sem problemas. R$ 250 mil entraram na minha conta, cobrindo meus custos operacionais, os salários dos freelancers e me deixando com uma margem de lucro que era, até então, inédita para mim. Eu comecei a sonhar com a expansão do meu negócio, com a contratação de uma equipe fixa, com a segurança financeira. Eu estava cego pela confiança, uma confiança que, eu descobriria mais tarde, era totalmente infundada e perigosa. O inferno começou quando chegamos à reta final, a entrega da terceira e última fase do projeto. Essa fase envolvia a migração final de todos os dados históricos e a integração com os sistemas bancários. O saldo pendente era de R$ 200 mil, o que representava meu lucro líquido e a capacidade de manter a empresa funcionando sem estresse por mais um ano. Entregamos o sistema completo em uma sexta-feira, e Marcos me ligou pessoalmente, me parabenizando pelo que ele chamou de um trabalho de primeira linha, realmente transformador. Ele prometeu que o pagamento seria processado na segunda-feira seguinte, junto com a assinatura do termo de aceite final. Eu respirei aliviado. Aquele final de semana foi o melhor em anos. Eu me permiti relaxar, sabendo que a pressão havia acabado e que a recompensa estava a caminho. Mas a segunda-feira chegou, e com ela, um silêncio ensurdecedor. Eu enviei um e-mail educado perguntando sobre o status do pagamento. Nada. Na terça, liguei para a secretária dele, que me garantiu que ele estava em reunião e que retornaria assim que possível. Na quarta-feira, a secretária de Marcos me disse que ele havia tido uma emergência familiar e estaria fora do escritório por alguns dias. A ansiedade começou a roer minhas entranhas, mas eu tentei manter a calma, repetindo para mim mesmo que grandes empresas têm burocracia e que R$ 200 mil não eram um valor pequeno para ser transferido. Mas no fundo, um alarme silencioso começava a tocar.
10 dias se passaram sem qualquer notícia ou pagamento. Eu mandei um e-mail um pouco mais incisivo, citando a cláusula de atraso de pagamento do contrato. A resposta que recebi na manhã seguinte não veio da secretária, mas diretamente de Marcos, e o tom havia mudado de cliente satisfeito para predador irritado. Ele alegou, de repente, que o sistema não estava funcionando conforme o esperado. Ele listou uma série de falhas que eram, francamente, risíveis, coisas que havíamos testado e confirmado funcionalidade centenas de vezes. Ele disse que a integração bancária era lenta e que a estabilidade do servidor era inaceitável. Eu sabia que ele estava mentindo descaradamente. Nossos logs de desempenho mostravam que o sistema estava operando com 99,9% de uptime e processando dados em milissegundos. Eu respondi de forma técnica e detalhada, anexando os logs e explicando que as falhas eram, na verdade, resultados de erros de input da própria equipe dele. Eu estava disposto a oferecer um período de suporte gratuito de 30 dias para resolver quaisquer problemas legítimos, mas ele não me deu tempo. Marcos me ligou meia hora depois, e a voz dele era um misto de desprezo e ameaça velada. Olha só, eu não tenho tempo para suas desculpas técnicas, garoto. O sistema não está funcionando para mim. Você pode aceitar que tem problemas, ou eu vou chamar meu time jurídico, e eles vão te processar por quebra de contrato e negligência. Você me custou tempo e dinheiro com esse seu software meia-boca. O nó na minha garganta apertou. Eu tentei argumentar, lembrá-lo do termo de aceite parcial que ele havia assinado na segunda fase, mas ele me cortou, o tom dele subindo em volume. Chega! Eu não vou pagar os R$200 mil. Eu te dou R$25 mil agora para cobrir seus custos. Você assina um termo de quitação geral e nunca mais ligo para você. Ou isso, ou nos vemos no tribunal. E eu garanto que vou te fazer pagar por todo o prejuízo que você me causou. R$25 mil. Era menos de 13% do valor que ele me devia. Eu havia investido meses de trabalho exaustivo, comprometido meu capital, e agora ele estava tentando roubar de mim a maior parte do meu lucro, me oferecendo migalhas sob a ameaça de um processo judicial. A ideia de ser processado me aterrorizava. Eu sou um empresário pequeno. Um processo contra uma holding com advogados de primeira linha me destruiria financeiramente, mesmo que eu estivesse certo. O custo de um bom advogado para me defender seria, no mínimo, R$50 mil. Eu senti o gosto amargo do medo na minha boca. Por um momento, pensei em aceitar os R$25 mil, apenas para me livrar do problema e seguir em frente, engolindo a humilhação. Mas enquanto a raiva inicial fervia, algo mais frio e perigoso começou a surgir. Uma fúria controlada, misturada com a certeza absoluta da minha integridade. Eu não era o culpado. Eu tinha feito o meu trabalho perfeitamente. Eu não ia deixar aquele parasita me roubar por intimidação. Marcos, eu disse, mantendo minha voz estranhamente calma. Embora minhas mãos estivessem tremendo sob a mesa, eu não vou aceitar R$25 mil. Nós temos um contrato, e meu trabalho foi concluído e testado. Eu sugiro que o senhor pague o que me deve, ou eu serei forçado a tomar as medidas cabíveis para garantir o pagamento. Ele riu, uma risada gutural e arrogante, que me fez sentir um ódio profundo. Medidas cabíveis? Você vai fazer o quê? Me processar? Boa sorte, garoto. Você vai falir antes que consiga pagar a primeira taxa do seu advogado. Pense bem. Essa é a minha única oferta. E ele desligou na minha cara. A sensação depois da ligação era de náusea. Eu me senti traído, roubado e humilhado. Eu passei as horas seguintes ligando para advogados, e a realidade era dura. A defesa seria cara, o processo lento, e enquanto isso, eu estaria sem os R$200 mil. Eu precisava de uma maneira de lutar contra ele que não envolvesse a lentidão e o alto custo do sistema judicial tradicional. Eu precisava de uma alavanca, de algo que o fizesse tremer mais do que a ameaça de um processo. E foi aí que o meu conhecimento em tecnologia da informação deixou de ser uma ferramenta de construção e se tornou uma arma de destruição. Eu decidi que não ia atrás do dinheiro dele primeiro. Eu ia atrás do negócio dele, da sua reputação, e principalmente,
da sua integridade. Afinal, se ele estava disposto a me aplicar um golpe tão descarado, era provável que essa não fosse a primeira vez que ele usava intimidação e táticas fraudulentas para enriquecer. Eu voltei ao meu escritório e comecei a trabalhar. Mas desta vez, meu trabalho não era programar, era vasculhar. Eu ativei todos os meus recursos de Open Source Intelligence, ou OSINT, o conjunto de técnicas que se usa para coletar e analisar dados disponíveis publicamente. A diferença é que, com meu histórico em segurança de rede, eu sabia exatamente onde procurar as rachaduras digitais. Comecei pelo básico: a estrutura corporativa da holding. Eu usei ferramentas de pesquisa de registros públicos de empresas. O que encontrei inicialmente não era incomum: uma rede complexa de subsidiárias e empresas de fachada. Isso é normal para grandes grupos, mas o que me chamou a atenção foi a inconsistência nas datas de registro e a falta de atividade operacional clara em várias delas. Muitas dessas subsidiárias tinham sido registradas nos últimos 3 anos e tinham o mesmo endereço de correio, uma caixa postal em um edifício comercial de luxo em uma cidade distante. O capital social dessas empresas era absurdamente alto para empresas que, aparentemente, não geravam receita. Eu me aprofundei nos domínios da web e nos registros de IP. O sistema que eu havia construído para Marcos estava hospedado em um servidor dedicado, mas durante a fase de testes, eu tive acesso a metadados de outras aplicações que rodavam na mesma infraestrutura de nuvem. Eu me lembrei de ter visto referências a sistemas de contabilidade paralela, com nomes de código estranhos que eu havia ignorado na época, assumindo que eram apenas sistemas legados internos. Agora, eu fui atrás desses nomes de código. Usando métodos de engenharia reversa leve em pedaços de código que eu tinha armazenado para referência, eu comecei a montar o quebra-cabeça. Um dos códigos, que eu chamarei de Projeto Delta, era, na verdade, um portal de rastreamento de transferências internacionais. A interface era rudimentar, mas a funcionalidade era clara: ocultar a origem e o destino final de grandes quantias de dinheiro. O horror começou a se instalar. Marcos não estava apenas me dando um golpe de R$200 mil. Ele estava operando um esquema de lavagem de dinheiro em escala industrial, e o sistema de rastreamento de cadeia de suprimentos que eu havia construído, o sistema de gestão de ativos, estava sendo usado como uma fachada brilhante para justificar o trânsito de milhões de reais em transações fraudulentas. O sistema fornecia uma narrativa de movimentação de produtos que parecia legítima para qualquer auditoria superficial, mas na verdade, os ativos rastreados eram fantasma, criados apenas para justificar as transferências entre as empresas de fachada. O meu código, o produto do meu trabalho honesto e suado, estava sendo contaminado por atividades criminosas. A raiva deu lugar a uma determinação fria e cortante. Eu não estava mais lutando apenas por R$200 mil. Eu estava lutando para expor um criminoso que se escondia atrás de um terno elegante. Eu passei as próximas 4 semanas em um estado de paranoia e foco intenso. Eu me isolei completamente, trabalhando 15 a 16 horas por dia. Eu mapeei todas as conexões financeiras que consegui encontrar. Eu usei cachês de motores de busca antigos para encontrar e-mails e fóruns privados onde os sócios de Marcos discutiam o uso de criptomoedas para limpar os fundos. Eu descobri que as empresas de fachada estavam sendo usadas para emitir notas fiscais falsas, inflando o custo de serviços de consultoria que nunca existiram, canalizando assim o dinheiro sujo. Eu tinha em minhas mãos a prova de um esquema que, facilmente, movimentava dezenas de milhões de reais. Eu precisei de um nível de precisão cirúrgica. Eu sabia que, se eu simplesmente o ameaçasse com o que descobri, ele usaria seu poder para me silenciar, ou pior. Eu precisava de uma denúncia que fosse tão robusta e inegável que não pudesse ser ignorada ou abafada. Eu estruturei o dossiê digitalmente, com cada tela, cada registro de IP, cada e-mail interceptado, todos publicamente acessíveis, mas escondidos em cantos obscuros da internet, organizado em uma linha do tempo clara. O ponto crucial da prova era como o Projeto Delta se comunicava com o sistema que eu havia construído. Meu sistema era honesto. O dele, um poço de fraude. Eu compilei logs que mostravam a injeção de dados falsos de ativos no meu sistema, dados esses que, em seguida,
eram usados como justificativa para grandes transferências bancárias. Era a prova de que a holding era um veículo de lavagem. Minha grande preocupação era a Polícia Federal. Eu sabia que o volume do crime era federal e transacional, mas eu não queria me expor. U precisava de anonimato absoluto. Eu usei uma rede de VPNs e navegadores criptografados, e criei uma conta de e-mail temporária em um servidor seguro fora do país. Eu compactei o dossiê em um arquivo criptografado com chaves complexas e o enviei para o canal de denúncias da Polícia Federal, acompanhado de uma carta detalhando a metodologia que usei para encontrar as informações, enfatizando que eu era apenas um observador externo que havia notado irregularidades enquanto fazia pesquisa de mercado para um projeto. Eu tomei um cuidado meticuloso para não mencionar que eu era o programador do sistema de gestão, para evitar que Marcos pudesse me incriminar ou tentar alegar que eu havia plantado evidências. A minha narração focava apenas nos registros públicos e nos dados expostos. O silêncio após o envio do dossiê foi de cortar a respiração. Eu estava exausto, nervoso e esperançoso. Eu havia liberado uma bomba relógio, e agora só me restava esperar pela explosão. Cada toque do meu telefone me fazia pular da cadeira. Eu tive pesadelos com advogados e mandados de busca. Eu me perguntava se havia ido longe demais, se o risco de vingança de Marcos valia os R$200 mil que eu havia perdido. Mas no fundo, eu sabia que não era mais sobre o dinheiro. Era sobre justiça, e sobre não deixar um bandido de terno vencer. 3 meses se passaram. Marcos tentou me ligar mais 2 vezes. Na primeira, ele me ofereceu R$10 mil, uma diminuição ainda maior. Eu apenas respondi com uma única frase: Marcos, o senhor tem uma dívida de R$200 mil comigo, conforme o contrato. Boa tarde. E desliguei. A segunda vez, ele me ameaçou novamente com o processo, mas a voz dele soava menos confiante, havia um toque de desespero que eu não tinha notado antes. Eu simplesmente não atendi e bloqueei o número. A justiça, no entanto, é lenta, mas às vezes, ela é implacável. Aconteceu em uma terça-feira, no início da tarde. Eu estava terminando um pequeno projeto de suporte para um cliente antigo, quando meu celular começou a vibrar com mensagens de notícias. Eu moro em uma cidade relativamente pequena, mas o caso era grande o suficiente para atrair a atenção da mídia nacional. A manchete em um dos portais de notícias dizia: Operação Lavagem Rápida. Polícia Federal deflagra operação contra esquema de fraude em 3 estados. CEO de holding é prisão em flagrante. Eu cliquei no link, e meu coração disparou no peito. A foto, embaçada mas inconfundível, era de Dr. Marcos, de terno, sendo escoltado por 2 agentes federais, com o rosto pálido e chocado, entrando em uma viatura descaracterizada. A reportagem detalhava que a operação havia sido desencadeada após uma denúncia anônima altamente detalhada que mapeava um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro através da inflação de ativos e empresas de fachada. A Polícia Federal havia cumprido vários mandados de busca e apreensão na sede da holding de Marcos e nas caixas postais que eu havia identificado. A matéria citava que a denúncia havia sido crucial para entender a metodologia do esquema, pois detalhava a interconexão entre os sistemas de gestão e o rastreamento de fundos. Eu senti uma onda de euforia misturada com um alívio quase doloroso. Eu havia conseguido. Eu não apenas me vinguei do homem que tentou me roubar e me intimidar, mas também o tirei de circulação. Ele queria me ferrar por R$200 mil, mas eu dei a ele uma passagem grátis para a custódia federal, e o passaporte carimbado para a ruína total. Apesar de toda a satisfação moral, o destino dos meus R$200 mil originais permaneceu incerto. Com a empresa de Marcos sob investigação e os ativos congelados, a probabilidade de eu receber o pagamento era quase zero. Eu sabia disso desde o momento em que decidi buscar justiça em vez de aceitar o suborno. Aquele dinheiro, que representava tanto para o meu negócio, estava perdido, uma vítima colateral da minha guerra contra a corrupção. No entanto, o valor da minha paz de espírito e da minha integridade era imensuravelmente maior. Eu continuei a acompanhar o caso de longe. Marcos tentou alegar que havia sido vítima de seus próprios sócios e que ele desconhecia a totalidade do esquema. Mas o dossiê que eu enviei era tão detalhado,
especialmente mostrando como ele próprio havia solicitado as modificações na arquitetura de dados que facilitavam a fraude, que a defesa dele se desintegrou rapidamente. A minha antiga cliente, a holding, foi posteriormente dissolvida, e o processo legal contra Marcos e seus cúmplices se arrastou por meses, mas as provas eram esmagadoras. Cerca de 6 meses após a prisão dele, recebi uma intimação judicial. Não era uma intimação de processo, mas sim um pedido de depoimento como testemunha técnica, com garantia total de anonimato e proteção de identidade. Eu depus remotamente, sob um nome falso, e expliquei à Procuradoria como a estrutura de dados do sistema poderia ser manipulada para criar a ilusão de movimentação de ativos. Eu forneci a eles o mapa exato das vulnerabilidades que Marcos havia explorado. Minhas explicações técnicas foram a pá de cal no caso. O epílogo da história é que Marcos foi condenado a mais de 10 anos de prisão por lavagem de dinheiro, fraude fiscal e organização criminosa. O impacto da minha denúncia foi muito além do que eu poderia ter imaginado. A Polícia Federal usou as informações que eu forneci para desmantelar toda uma rede de empresas de fachada em outros estados. E quanto a mim? Eu perdi os R$200 mil, sim, mas a história me ensinou uma lição vital. Nunca mais confiei cegamente em grandes fortunas e nunca mais baixei a guarda em relação aos meus contratos e à minha propriedade intelectual. Eu reestruturei meu negócio, focando em clientes menores e mais transparentes, e adicionei cláusulas de auditoria forense nos meus contratos, que me dão o direito de checar o uso dos meus sistemas se houver qualquer suspeita de fraude. Eu também me tornei um consultor muito requisitado em segurança de dados e investigação digital, ironicamente, usando as mesmas habilidades que me salvaram da ruína. A experiência de transformar minha raiva e desespero em justiça fria e calculada foi transformadora. Eu não precisei de advogados caros nem de longas batalhas judiciais. Eu só precisei de um computador, minhas habilidades de tecnologia da informação, e a determinação de que o cliente que tentou me ferrar por dinheiro acabaria pagando um preço muito mais alto por sua ganância. E a satisfação de saber que fui eu, o programador humilde que ele tentou intimidar, quem o derrubou. Essa satisfação, meus amigos, é algo que R$200 mil jamais poderiam comprar.